Tudo bem com você, estudante do 9º ano do ensino fundamental? Eu, professor Dagoberto, estou aqui junto com você em mais um encontro para aprendermos um pouco mais sobre essa importante área do conhecimento que é a matemática, né? Então, vamos utilizar aqui o nosso material que foi preparado pela editora Veloz especialmente para você. Vamos começar já resolvendo a questão número 39 do nosso material de estudos. Essa questão está lá na página 31. E diz assim então essa questão 39. Observe na tabela a seguir o tempo que cada um dos 4 funcionários gastou para realizar a mesma tarefa. E ali nós temos então 4 funcionários. Temos o João, a Ana, o Theo e a Clara. E o tempo que cada um deles gastou. Por exemplo, o João gastou 2 horas. Já a Ana, por exemplo, gastou 150 minutos. O Theo gastou 3 horas e 1/4. E a Clara gastou 5.400 segundos. Bom, o que será que nós queremos saber? Então, a questão ela está pedindo o seguinte: qual dos funcionários realizou a tarefa no menor tempo? Então, para isso é necessário nós compararmos esses valores utilizando uma mesma unidade de medida, certo? Nós vamos registrar agora então esses tempos e fazermos o quê? Uma comparação com esses valores. Vamos começar aqui pelo João. Então, o João tem exatamente 2 horas de tempo gasto. Essas 2 horas equivaleriam a quantos minutos? 2 vezes 60. Lembrando que 1 hora tem 60 minutos. Então, 2 vezes 60 dá 120 minutos. Então, esse é o tempo de João. Já Ana levou quanto tempo? Ana levou 150 minutos. Ana ficou mais tempo do que João. Então, a Ana já está descartada das nossas possibilidades, porque ela já levou mais tempo. O Theo, por exemplo, também, de acordo com a questão, ele levou exatamente 3 horas e 1/4. Então, 3 horas já foi também um tempo maior que o de João. Portanto, Theo está descartado. E aí ficamos agora com a situação envolvendo Clara. Então, Clara, ela ficou o tempo de 5.400 segundos. O que faremos agora? Vamos transformar esses segundos primeiro em minutos, certo? Então, como fazer isso? Lembrando, 1 minuto tem exatamente 60 segundos. Então, nós podemos dividir os 5.400 por 60. Então, 5.400 dividido por 60. Podemos eliminar os zeros e sobrou 540 dividido por 6. Vamos começar com 54. 54 dividido por 6 dá 9. E o zero acompanha. 0 por 6 dá 0. Então, a Clara ficou 90 minutos. Ficou menos do que o João, que até então era o menor tempo. Agora, nós já sabemos, então, que dos funcionários, aquele que realizou a tarefa em menos tempo foi Clara. Onde se encontra exatamente essa alternativa? É a nossa alternativa da letra D. Então, Clara ficou menos tempo possível, tá certo? Então, espero que você já tenha aí detonado essa questão junto comigo e agora te convido a me acompanhar na nossa próxima questão. Acompanha comigo a questão 43 do nosso material, que diz assim: observe a reta numérica a seguir. E ali nós temos uma reta representada com pontos que vão do A ao G. Então essa reta, ela tem exatamente, né, algumas marcações ali importantes, ó, ponto A, ponto C, ponto D, ponto B e ponto G. Bom, dessas situações, nós temos ali o número menos 15, que é onde ela começa no ponto A, e
o número mais 15, que é onde ela termina, que seria representado pela letra G. O que nós queremos saber agora? Nós queremos saber qual é o número que corresponde à letra D. Então, nós podemos observar algumas questões bem importantes para nós. Temos ali, então, algumas marcações, e nessas marcações nós podemos imaginar qual é a distância entre cada uma delas. Então, você já percebeu quantas marcações nós temos ali? Nós temos exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marcações. Então, uma bem no começo e outra bem no final, certo? Então, nós podemos contar que entre elas nós temos 5 pontos dessa forma, ok? Então, isso já facilita muito também a nossa resolução. O que nós podemos então observar? Que esses valores, eles vão aumentar de quanto em quanto? Eles vão aumentar de 5 em 5. Então, nós temos ali o menos 15, depois o próximo valor seria aproximadamente, ou melhor, exatamente, né? Qual? Seria exatamente o menos 10. Menos 10 vai para o menos 5, que é o ponto C. Já o próximo ponto seria o 0. Menos 5 mais 5, 0. Depois teríamos o ponto D, que seria 0 mais 5, vai dar 5. Então, só para conferir, o ponto B seria 10 e o ponto G seria 15, certo? Então, por isso, nós, então, deduzimos que a nossa alternativa correta realmente é que o ponto D é representado pelo número 5, certo? Fica essa dica para você. Então, dessa forma, acreditamos que é um caminho mais curto, que é um caminho mais suave para a nossa resposta, beleza? Vamos detonar agora mais uma questão aqui na nossa aula? Então, vamos lá? Olha que importante questão nós temos aqui envolvendo potenciação. Eu quero convidar você a observar comigo a questão 48 do nosso material. Essa questão muito legal diz assim, ó, qual número deve ser substituído no símbolo que está representado pelo ponto de interrogação, né? De modo que a igualdade seja verdadeira. Então, nós temos qual igualdade? Nós temos ali 2 elevado num ponto de interrogação igual a 32. Então, o que deveríamos fazer para descobrir qual é este ponto de interrogação? Nós temos que saber em qual expoente nós elevamos o número 5 para encontrar 32. Qual é a ideia que eu quero te dar aqui? Decomposição. Vamos decompor o número 32. O número 32 decomposto, ele seria divisível por 2, que daria 16. 16 dividido por 2 daria 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 daria 2. E 2 por ele mesmo dá 1. Então, quantas vezes apareceu o número 2 aqui na nossa decomposição? O número 2 apareceu 5 vezes, certo? Então, isso significa o quê? Que 2 elevado nessa interrogação é a mesma coisa que 2 na quinta potência. O 32 nós transformamos em 2 na quinta potência. Você observou que as bases são iguais? Então, se as bases são iguais, qual é o valor que tem que estar no lugar dessa interrogação? Seria exatamente o número 5. Então, por isso, nossa alternativa correta é a letra D, número 5. Espero que você tenha matado essa questão junto comigo e que assim você tenha também aí desenvolvido um bom raciocínio. Mas caso tenha encontrado alguma dúvida, converse, troque ideias com os teus professores, teus colegas, porque este é o melhor caminho para o teu aprendizado. Vamos agora com tudo para mais uma questão? Observa comigo aí a questão 53. Vamos resolver um problema muito legal que diz assim, ó, na questão: a soma das idades de Afonso e Amanda
é de 48 anos. Afonso é 6 anos mais novo que Amanda. Qual é a idade de Amanda? Então, vamos primeiro escrever estas informações usando a linguagem matemática. Essa linguagem é muito importante para nós. Nós temos ali então Afonso e Amanda. Então vamos anotar o nome dessas duas pessoas. Afonso e Amanda. Observe comigo que a questão fala que a soma das idades entre eles é de 48 anos. O que isso significa? Significa que, somando a idade de Afonso com a idade de Amanda, nós encontraremos como resposta 48. Então, está aqui, representado. Porém, ainda temos mais um detalhe. Eu sei que Afonso é 6 anos mais novo que Amanda. Então significa o quê? Que a idade de Amanda é o nosso ponto de referência. Como eu não sei a idade de Amanda, vou chamar essa idade de X. Então Amanda tem X anos. Afonso, que é 6 anos mais novo, terá X menos 6. Porque a idade de Amanda subtraído de 6. A partir de agora, nós podemos então substituir estes valores, ou melhor, estas expressões aqui na nossa informação. Aonde aparecer a idade de Afonso, nós podemos colocar x menos 6. Então, x menos 6 somado com x é igual a 48. Como resolvemos isso? Geramos uma equação do primeiro grau, onde nós podemos somar os termos semelhantes. 1x mais 1x, teremos 2x, igual a 48, e o 6 que estava diminuindo vai somar. 48 mais 6. Então, 2x, 2 vezes x, que é a idade de Amanda, é igual a 48 mais 6, 54. Por último, se o número 2 está multiplicando x, nós vamos agora fazer uma divisão. Então, nós temos x é igual a 54 dividido para 2. 54 dividido para 2 dará 27 anos. Ou seja, quem tem 27 anos? A pessoa com a idade x, que seria exatamente Amanda. Então, dessa forma, nós já encontramos aqui a nossa alternativa correta, que é a letra C, 27 anos. Beleza? Tudo certo até aí? Então, agora eu quero convidar você para virmos com tudo resolver a nossa última questão de hoje. Vamos resolver então com todo gás a nossa última questão aqui? Questão número 55 diz assim: a cidade de São Joaquim, localizada na Serra Catarinense, em determinado dia, registrou a temperatura máxima, veja bem, temperatura máxima de 5 graus e a temperatura mínima de 6 graus negativos. Qual foi a variação de temperatura na cidade nesse dia? Então, para nós sabermos essa variação de temperatura, que importante operação nós devemos fazer agora? Nós devemos fazer uma subtração. Então, essa variação será nada mais, nada menos do que a diferença entre a maior temperatura, nós vamos pegar a maior temperatura e subtrair da temperatura menor. Então, esse será o nosso cálculo. Qual era a temperatura maior? A nossa temperatura maior era de 5 graus Celsius. Então, nós temos ali 5 graus Celsius menos a temperatura menor, que era de menos 6. Então, esse menos faz parte da operação. Por isso, nós vamos colocar um parênteses e colocar aí sim o nosso número, que também era negativo. Ficamos então com 5 graus Celsius menos o menos 6 fica mais 6. Então, 5 graus Celsius com mais 6 graus Celsius,
nós teremos uma variação de 11 graus Celsius. Fica a dica para você. Variação sempre é o valor maior menos o menor, ou melhor, o final menos o inicial, certo? Então, essa dica faz toda a diferença para nós. Desejo a você, então, aí, bons estudos e que agora nós possamos nos encontrar nas nossas próximas aulas. Até mais!